E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado. Canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5%. Envio rápido para todo o país e claro, conta com selo de confiança aqui do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos falar a respeito das telinhas. Dá para dizer que as telas hoje estão sendo muito utilizadas em todo o nosso país? Ou não? É uma coisa mais pro futuro. Então quero abrir essa discussão com vocês para falar não só aí da utilização, mas dos prós e possíveis contras. Porque nós temos aqui o nosso setup montado, o Midi Sasuke, que é a coisa mais linda, essa homenagem aí a um dos personagens mais emblemáticos do mundo dos animes. E estamos aqui com o nosso Roshi Monge Ruka modelo Himalaia Gold preto, com a telinha do Provost, né? A gente chama de Provost, de telinha do Provost, mas é do Apple on Top também, com 3 peças de carvão Rainbow, que apresenta uma qualidade muito bacana. Se você ainda não experimentou, se dê a oportunidade de vivenciar o mundo da Rainbow. Essa telinha aqui, particularmente, é uma das melhores que eu já utilizei, porque não é só prática, tem aí uma beleza, mas a sua funcionalidade, que é o ponto principal, é espetacular. Dá para dizer, Patrick, que as telinhas começaram aí no período pandêmico, lá por volta de 2020, metade de 2020? Dá pra dizer, acho que a segunda metade de 2020, né, foi pelo menos quando começou a aparecer e ganhar também mais fama, fazer mais sucesso, pelo menos aqui no Brasil. Porque elas já eram utilizadas em outros países. Lembra da minha ida a Sevilha em 2019? Que a telinha já estava lá. Você que editou e viu, né, todas as imagens, e você também que assistiu esse vídeo, lá na Espanha já era utilizada a tela aqui, né, do Apple on Top, o Provost, com muita, mas assim, muita frequência. E no Brasil, eu vejo que muita gente está começando esse movimento aí, curtindo as telinhas. Afinal de contas, falando assim, humildemente, minha opinião, ela traz diversos pontos positivos. E o principal é um bom controle de calor, principalmente para quem não está, assim, não tem todo aquele conhecimento de arguile, mas também para os avançados. Mas para quem está começando, a tela é um auxílio muito interessante para você não queimar a sua sessão com rapidez, com facilidade e ainda manter o sabor por um tempo até maior do que de 1 hora. Vejo gente que chega a degustar uma sessão 1h30, dependendo da situação do carvão que está sendo utilizado, pode chegar até 2 horas. Eu sempre falo para vocês que a minha sessão dura aí em torno aí de 1 hora, às vezes um pouquinho, uns 10 minutos a mais, mas nunca menos do que isso, sempre um pouco a mais. E as telas proporcionam essa facilidade. Controle de calor, você não precisa ficar mexendo o tempo todo, seja aqui, né, no Provost ou numa tela produzida por marcas brasileiras, não vejo essa necessidade, né, de ficar aí rotacionando as peças de carvão com uma grande frequência. Elas possuem preços interessantes, se falar aí das produzidas nacionalmente, mas tentando aqui trazer uma perspectiva sobre o Provost, por mais que o valor seja superior, tem uma durabilidade um pouco maior, afinal de contas a tela tem uma qualidade também maior, então acho isso bacana falar a respeito, mas no final das contas não é que qualquer uma serve, vai muito de propostas, tamanhos de Roshi. Se você pega as produzidas aqui nacionalmente, você consegue um range maior de utilização, o Provost em si você já tem alguns diâmetros específicos para utilização, já tem assim uma proposta um tanto quanto semelhante aos controladores de calor, que você tem que ter um diâmetro aproximado aí de 7,5 cm de cuba para uma boa utilização, e aqui uma cuba de 6,5 sempre é a mais recomendada para ter aí o Provost no seu melhor desempenho. O Monge ele tem aí por volta de 7 e ainda assim funciona legal. Mais do que isso já não vai encaixar muito bem, porque o calor vai estar mais concentrado na região central, e a gente sabe quando se trata de um Roshi Funnel, como aqui o Himalaia, você vai ter um calor que vai estar mais aí sendo passado pelo pino central do que provavelmente sendo espalhado
por toda a Cuba. Eu particularmente falo pra vocês, já fiz vídeo aqui e eu vou falar, tá, Pata? Uma coisa que a gente até conversou antes aqui do vídeo e vou relatar. Porque eu utilizava as telas e eu ficava nessa questão, pô, é uma praticidade, pode ser que eu perca a mão de fazer um roche sem e que eu não goste tanto. Hoje, depois de um bom tempo utilizando, curtindo e tudo mais, uso bastante, né? Principalmente essa tela aqui. Ela é maravilhosa. Assim como as outras têm ótimas funcionalidades, mas vejo que a questão da durabilidade do produto e o gosto que eu tenho pelos roches, né? Pelo tamanho de roche, ela casa ainda melhor, tá certo? Eu não tô menosprezando a outra, tô dando pontos ainda mais positivos para esta aqui. E não é porque ela é importada. Se alguém fizer isso nacionalmente, eu vou gostar da mesma forma se tiver uma boa construção, certo? Deixa eu dar um deguste aqui rapidinho. Hoje é bem difícil fazer uma sessão assim, sem tela. Não é que é difícil, mas é bem dividida as minhas sessões aí durante a semana. Se pega aqui quando a gente vai gravar, às vezes utilizo, outras vezes não. Em casa gosto de usar, mas tem algumas sessões que eu não vejo assim tanta proposta para utilizar. Só que assim, a praticidade é notável, né, Patada? Tem que falar, né? Não, eu também acho, porque eu não sei exatamente em questão de física como é que funciona, mas eu também fico muito mais, eu posso falar que eu fico mais tranquilo quando eu estou usando a telinha por exatamente não me preocupar tanto assim com rotação. Posso fumar ali que seja por 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos e deixar praticamente da mesma forma, só claro, de vez em quando eu vou lá e tiro um pouquinho da cinza, né? Porque, querendo ou não, ele junta, o carvão junta a cinza. Então é tirar essas cinzas e só. Torna tudo muito prático. Exato. Você falou das cinzas, era o ponto que eu queria chegar. Porque com as telas, num geral, eu tenho sessões mais higiênicas. Você sabe o que isso significa, né? Que assim, quando você tá usando sem a tela, aí começa a cair cinza aqui na borda do roche, aí já cai no prato, já dá aquela sujada. E aqui com as telas eu simplesmente retiro aqui, quando ela não tem um apoio, eu venho com um pegador e jogo no holder, certo? O holder hoje é um instrumento, um acessório que é imprescindível para as minhas sessões. Não só pela questão aí de ter um local próprio que consiga aí bater os carvões e retirar o máximo de cinzas possíveis, renovando essa peça com bastante calor, mas também a questão higiênica do ambiente em si. Posso estar ficando Nutella, porque antigamente eu não ligava para coisa do tipo? Sim, mas eu acho que a vida é uma constante mudança, né? A gente vai mudando o nosso comportamento conforme aquilo que a gente gosta, vai aprendendo e vai analisando melhor. E hoje posso dizer que assim, um mundo sem tela não é que seria impossível, mas não seria tão bom quanto hoje, porque uma sessão com ou sem são incríveis com um ótimo preparo, mas ela trouxe alguns atrativos que não é que assim são, nossa, eu não consigo viver sem, mas que são bem interessantes numa análise fria e complexa da usabilidade deste produto. Você hoje ficaria no mundo sem as telinhas ou gosta do mundo com elas? Sinceramente, é difícil de pensar sobre isso. Porque, como eu falei, ele trouxe facilidades, né? A telinha, ela traz facilidades, mas como você também disse, ela não é 100% indispensável. Afinal, foram anos e anos sem a gente ter telinha. Você chegou no ponto, né? Então, assim, a gente vai se adaptando, mas sem esquecer que a gente já viveu de um outro jeito. Então, por que não, né? É justo. Mas se a vida vai te agregando novas possibilidades, por que a gente vai se livrar delas? Não é mesmo? Eu acho que é uma facilidade, assim. É igual tecnologia, né? Várias tecnologias vêm para facilitar a nossa vida. Essa daí é só mais uma tecnologia que foi aí criada por Arguile. A gente se comunicava antes por telefonema. Outras pessoas, em gerações anteriores, por carta. Hoje a gente se comunica por aplicativos. Mas nada me impede, caso o aplicativo acabe, para eu te ligar e a gente bater um papo sobre alguma dúvida, sobre uma questão de trabalho ou simplesmente jogar um papo fora. E as duas formas funcionam. Ou seja,
Tecnologia é bom, desde que bem utilizada e com ótimas propostas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com geral, quero a sua opinião nos comentários a respeito das telinhas, se para você é indispensável ou não, se você nem utiliza, não faz questão nenhuma aí dessas telas, porque elas não aí alteram absolutamente nada na sua metodologia na hora de fazer um bom roche e também de degustá-lo. Muito obrigado pela sua companhia, um grande beijo, um forte abraço, até a próxima e fui!